24 de fevereiro de 2022, o dia que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Sou o professor Rogério, professor de Geografia e Atualidades aqui do Estude. Estou aqui para algo muito importante, acalmar e tentar organizar um pouco para você todo esse grande volume de notícias e informações que não param de chegar sobre esse acontecimento. Rapidamente, já vinha se desenhando uma invasão militar por parte da Rússia sobre a Ucrânia e ela se efetivou hoje. Eu destaco 3 pontos muito importantes para você prestar mais atenção e tentar entender cada vez mais esse assunto. Primeiro ponto, o contexto do que está acontecendo. Nós temos de um lado a Rússia, um importante país do leste europeu, apesar da menor parte do território russo estar na Europa, apenas 25%, a maior parte está na Ásia, a capital da Rússia, Moscou, está na Europa, portanto consideramos um país europeu. A Rússia já vinha ameaçando invadir um outro país europeu, a Ucrânia, já desde abril de 2021, movimentações militares. Essa situação foi ficando cada vez mais tensa nos últimos dias, até que hoje essa invasão começou. 2 pontos para entender o contexto. Primeiro, por que essa vontade da Rússia de ameaçar e agora invadir a Ucrânia? A Rússia é contra a aproximação da Ucrânia em relação à União Europeia e também uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma organização militar da época da Guerra Fria ainda, porém, hoje em dia, os membros da OTAN basicamente estão alinhados em um pensamento muito próximo do que o Putin chama a vontade do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Europeia. E como a Ucrânia está numa área de influência muito importante para a Rússia, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, entende que a Ucrânia não deve ingressar na União Europeia, na OTAN e se aproximar dos países do Ocidente. Então ele é contrário a essa movimentação. O segundo ponto é que uma parte da população ucraniana, principalmente uma parte que está mais a leste do país, é uma população de origem russa. Muitos falam russo, têm parentes, têm toda uma ascendência russa, então Vladimir Putin usa também esse argumento para trazer, para aproximar essa parte da população da Ucrânia, inclusive, recentemente também reconhecendo a autonomia, a independência da província, da região de Donbass, onde as duas províncias, Lugansk e Donetsk, são as principais e, segundo o entendimento da Rússia, são províncias autônomas e também não me surpreenderia se elas forem totalmente anexadas pela Rússia. Bom, o segundo ponto importante para entender essa situação são as reações dos outros países. A gente pode resumir essas reações no que a gente vem visto até agora como sanções econômicas. O que são essas sanções? São limitações ou uma interrupção total de comércio, de negócios com a Rússia. Os Estados Unidos já anunciou isso, os países da União Europeia também estão anunciando, porém é importante a gente perceber que os principais produtos de exportação da Rússia, petróleo e principalmente gás natural, a União Europeia compra bastante, o Vladimir Putin ele vem se preparando para essa situação há um bom tempo, mantendo um grande volume de reservas em seu país. Portanto, as sanções econômicas, por enquanto, não têm demonstrado ali, de fato, uma ferramenta efetiva que possa, por fim, interromper esses planos de invasão da Ucrânia. O terceiro e mais importante ponto, na minha visão, é até onde o Vladimir Putin vai, até onde essa invasão vai. Ele vai apenas anexar a parte do leste da Ucrânia ou será que vai além e anexar todo o país? Bom, essa pergunta é que realmente nós não temos ainda fatos que nos comprovem isso, talvez só Vladimir Putin e seus assessores mais próximos saibam dessa resposta, se é que eles sabem, mas o fato é que a invasão começou, as fronteiras da Ucrânia, não somente do leste, mas todas as fronteiras foram atacadas e estão ali sofrendo invasões, o que pode ser uma demonstração que essa invasão talvez tenha um papel total, um papel completo, ou seja, toda a Ucrânia ser invadida pela Rússia. É claro que isso gera uma série de desdobramentos econômicos, sociais, militares, obviamente, e geopolítico. Então a gente continua acompanhando, eu e o Estude continuamos aqui
informando vocês, né, dos principais fatos e acontecimentos. Continuem com a gente, sigam o estúdio em todas as redes sociais para não perder nada desse acontecimento super importante. Deixo aqui um grande abraço e os meus votos que essa guerra Deixo aqui um grande abraço e os meus votos que essa guerra ela se interrompa o mais brevemente possível e que pessoas inocentes não sofram mais do que já vinham sofrendo até então.